Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Acredite se quiser. Flamengo aproveitou a boa rodada, onde todos perderam e venceu. Malvadão é mais líder do que nunca. Segue o líder. Aí você vai me dizer, pô, Fábio, acredite porque o Flamengo tem um grande time. Gente, há quanto tempo, há quantos anos tem uma sequência onde os adversários perdem e quando chega o jogo do Flamengo é por último, o Flamengo não aproveita. Então, meu amigo, temos que comemorar. Acredita, o Mengão virou numa partida que nem jogou tão bem, hein? A gente vai falar sobre isso aqui. Segue o líder e coloca aqui nos comentários, eu quero ver. A gente vai comentar na live de mais tarde, de logo mais. Quem foi o melhor jogador do Flamengo em campo para você? Quem é o melhor jogador do Mengão? Nós vamos rodar a vinheta após a vinheta. Um show de notícias e informação do nosso Mengão. Eu tô maluco, segue o líder! Galera, num jogo maluco, num jogo que o Flamengo talvez tenha feito o pior primeiro tempo do Campeonato Brasileiro, dele, Flamengo. Mas o Flamengo foi muito mal há muito tempo. Eu, particularmente, não sei se vocês concordam comigo, tá? Aqui a gente age na democracia. É a minha opinião. Há muito tempo eu não vejo o Flamengo ser tão dominado como foi no primeiro tempo. O Flamengo parece que entrou em campo aos 40 minutos do primeiro tempo. E aí começou a botar a bola no chão e tal. Coisas, assim, inacreditáveis aconteciam. Eu já vinha dizendo para vocês que o Matias Vinha, ele não tem condições de jogo. Ele não tem. Eu sou fã do Vinha. Para mim, ele dos três é o melhor lateral esquerdo que nós temos. Só que futebol é momento. Eu estava no estádio Flamengo e Vasco, ele entra no segundo tempo, e simplesmente, no segundo tempo, ele faz um... Não é só... Muita gente vai dizer, mas aí é falta de ritmo. Não é só ritmo. É físico também. Teve dois lances, aliás, e eu gravei e coloquei lá nas nossas redes sociais, que o Samuel Lino trocou com ele, porque ele não aguentava voltar. Trocou. Aí ficou o Vinha lá na frente, jogando de ponta esquerda, e o Samuel Lino fazendo a lateral. Depois eles destrocavam, mas ele não conseguia ir e voltar. Então é nítido que ele está fora de forma. Então muito me espantou o Felipe Luiz colocá-lo de titular nesse jogo de hoje. O ideal seria colocar durante o jogo. O Flamengo ganhando um jogo, vai colocando, até porque ele tem que ganhar ritmo, mas não se ganha ritmo colocando num jogo duro, num jogo que os jogadores do Flamengo, obviamente, sua grande maioria estão cansados, com a perna presa, pelo desgaste que foi o jogo da última quinta-feira. Enfim, aí o Léo Pereira, com todos os problemas, né, que ele está passando e que nós sabemos bem, né, o que é Léo Pereira. Volta aí, Léo Pereira. Você, quando tá com a Caroline, você joga muita bola. Rapaz, os teus dois últimos anos, a menina te deu sorte, hein? Não é só sorte, não. Você sabe o que eu tô dizendo. Vamos lá. Volta porque tu vai deixar de fazer pênalti, vai jogar um bom futebol e tal. O Léo Pereira errou tudo no jogo contra o Corinthians. Primeiro tempo terrível também. Só que é injusto falar desses dois jogadores apenas, porque todo mundo jogou mal. Todo mundo. Esses dois foram destacados, assim, foram muito mal mesmo. Erraram em situações decisivas. Aliás, todo mundo não. O goleiro Rossi salvou o Flamengo. Salvou literalmente. Primeiro tempo, o Yuri Alberto, ele entrava, assim, que jogador é o Yuri Alberto, né, cara? Eu sempre falei que é um jogadoraço. Perdeu 500 gols. O Gabigol era assim. Perdia 500, mas botava uma na rede. Poderia ter dado a vitória ao Corinthians. Ele é muito bom jogador, ele se projeta sempre no momento correto, tem muita velocidade. A velocidade dele, ele colocou os zagueiros do Flamengo no bolso. Parecia que o Léo Ortiz, que é um grande zagueiro, parecia que ele estava jogando com um saco de cimento de 50 quilos nas costas, cara. Não conseguia correr. Então, assim, foram muitos jogadores do Flamengo que estavam abaixo. Claro que a gente tem que levar em consideração
o jogo de quinta-feira, que foi um jogo duro, né? Que o Flamengo se classificou. E aí volta para o segundo tempo, a gente espera, pô. O Flamengo vai fazer, o Felipe Luiz vai fazer os ajustes e o Flamengo vai conseguir melhorar a performance e conseguir a vitória no jogo. Desculpa, meu filho. Conseguir a vitória na partida. Começa o segundo tempo, sai o gol do Corinthians. Cara, um golpe, né? A gente imaginou que realmente o Flamengo, mais uma vez, iria acontecer a síndrome do hoje não, hoje sim, né? Do Flamengo não aproveitar a rodada boa. Só que a genialidade do Arrascaeta, né? Parecia que tá jogando sinuca, um tapa na bola de canhota, bota no cantinho, empata o jogo, e aí o Flamengo começa a dominar o jogo pela qualidade técnica. Os jogadores que entraram bem, tem qualidade. O Plata entra sempre muito bem, entrou no lugar do Bruno Henrique. O Luiz Araújo, no primeiro momento, eu critiquei, falei, cara, vai botar o Luiz Araújo na esquerda? Faz muito sentido, bota o Carrascal lá, porque é a posição de origem dele, é meia e gosta mais de jogar pelo lado esquerdo, e traz o Luiz Araújo para cá. Cara, deu certo. Felipe Luiz tem estrela. Não adianta, cara, o cara tem estrela, o que ele faz dá certo. Chama a atenção a comemoração do Felipe Luiz na hora do gol do Luiz Araújo. Ele se joga para trás, muito semelhante ao que fez o Pet no gol do Tri. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Esse jogo, Flamengo campeão lá na frente, esse jogo vai ser lembrado. Vai ficar marcado. Porque é vitória de time campeão. Que você não joga bem, não consegue jogar bem, porque se você comparar o primeiro tempo que o Flamengo fez, muito ruim, o Corinthians, assim, infinitamente superior. Com o segundo tempo que o Flamengo foi superior, o primeiro tempo do Corinthians foi muito melhor do que o segundo tempo que o Flamengo foi melhor. Então, assim, o Flamengo poderia muito bem ter empatado, perdido ponto no jogo de hoje. Mas o Flamengo consegue uma vitória heróica. E heróica mesmo, porque esses jogadores saíram daqui, vocês que acompanham a gente devem lembrar, eu que entrevistei, rapaz, a última entrevista com a Caroline, antes do término do namoro, foi eu lá no Maracanã com ela, e parecia que eu estava adivinhando, que eu perguntei a ela, Carol, o Léo vai viajar daqui a 2 dias, depois de amanhã, e vai ser uma jornada longa, né? Porque o Flamengo não volta para o Rio de Janeiro, vai ficar viajando uma semana inteira, só retorna já na segunda-feira, né? Então vai ficar uma semana, isso influencia na relação pessoal entre vocês e tal, como é que é a parte familiar para o público entender. E aí ela falou que é tudo pelo Flamengo e tal, não demonstrava nenhum tipo de problema na relação. E logo depois apareceu aí o fim do relacionamento dos dois, uma pena, um casal bem legal. Mas o que importa é o seguinte, a vitória. Para mim, eu destaco na partida de hoje o segundo tempo do Arrascaeta, muito bom. A entrada do Jorginho, como o Jorginho eleva o meio-campo do Flamengo. Impressionante, o cara joga muito, cara. Saul, grande jogador. O cara bate com as duas pernas, finaliza de direita, de esquerda. O Gonzalo Plata entrou bem. E o Carrascal, uma boa partida, muito boa partida do Carrascal hoje, que deu 2 assistências. 2 assistências do Carrascal no jogo de hoje. A entrada do Alexandro deu um equilíbrio melhor para o Flamengo, né, no setor esquerdo, que estava ali uma bagunça quando estava o Vinha. Sabemos aqui que o Vinha não encontra-se nas suas melhores condições. E aí o Flamengo se encontrou. Mas a gente tem que falar aqui. O Rossi, cara, contra o Estudiantes, ele pegou 2 pênaltis e botou o Flamengo na semifinal da Libertadores num jogo ruim que o Flamengo fez. Hoje, o Flamengo volta a fazer um jogo ruim, pelo menos no primeiro tempo. E ele vai e pega tudo. Ele só não conseguiu pegar um dos gols, um dos chutes do Yuri Alberto. Mas deu tempo do Flamengo virar o jogo, mas menção honrosa aqui para o Rossi, que realmente está agarrando muito, passando confiança para a equipe. O Corinthians naquelas bolas alçadas, faz muitos gols de bola aérea, né? O Gustavo Henrique é muito alto, cruzou lá quase na ponta, cara, lá na saída da área, da grande área, já ele foi lá, correu, pegou, segurou no finalzinho do jogo, quer dizer, passa uma tranquilidade muito grande, né? Tem passado para nós. Então, uma grande vitória do Flamengo.
E aí, eu vou deixar o Luca falar. Segue o líder para vocês. Coloca aí quem foi o craque do jogo e segue o líder. Sabe que eu achei qual foi o jogador bem do Flamengo? Foi o Ucro. Foi o Saul. Saul para você foi o melhor jogador? Também o Jorginho. Jorginho e Saul pro Luca, os melhores jogadores. Eu quero saber o de vocês. O de vocês. Quais foram os melhores jogadores do Flamengo no jogo de hoje? Galera, segue o líder! Um abraço!